retornar a direção para o nosso pastor presidente. Recebe o servo de Deus com palma para Jesus. Glória a igreja. Deus. Aplaude Bate palma e dá glória para o Espírito Santo, igreja. Glória a Jesus. Eu desejo muito com a minha alma saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos da live também com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu quero aqui estar lendo um texto sagrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, e o versículo é o versículo 7 até o versículo 10. Em seguida estarei orando e ministrando o ensinamento aos nossos corações, né? Nas quarta-feira agora nós vamos estar ensinando, então você pode trazer caneta, papel, né? Apesar que fica gravado na live também, se quiser também pegar os versículos, é muito bom para a glória de Deus, amém, meus irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 7, quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Eu irei ler para ganharmos tempo, que diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática da pregação até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estava junto. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado como morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma ainda está nele. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer pela igreja do Senhor, pelos irmãos da live, Senhor da glória, Pai eterno, que estão, meu Pai, neste momento sintonizados, Senhor, estão, ó Pai, atentos, meu Deus amado, à palavra do Senhor, o ensinamento dessa noite, meu Pai, que o Senhor, meu Pai querido, colocaram no nosso coração. Poderoso Espírito Santo, eu te peço, me ajuda, porque eu sou fraco, falho, pequeno, debilitado e necessito de Ti. Me dá um entendimento, a sabedoria, Pai, quebra todo o ego humano, toda a sabedoria humana, e que prevaleça a sabedoria do Teu Espírito nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: bate palma da glória. Glória a Deus. Meus irmãos, o tema do nosso ensino hoje é o seguinte tema: cuidado com a distração. Amém? Olhe para o seu irmão, só olhe para ele, não fala agora não, olha para ele, agora fala com a autoridade: cuidado com a distração, porque a distração, fala para ele, causa morte. Amém? Quem me entendeu, diga glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu estava meditando hoje, e hoje à tarde o Senhor, Ele falou comigo, eu ouvi a voz de Deus falando do tema distração. Eu falei: eu sei o que é que o Senhor quer. Então eu comecei aqui a montar um quebra-cabeça, né? Usar as ferramentas tecnológicas para ajudar, né? E eu quero aqui falar para os irmãos algo muito importante, que a distração é uma falta de atenção, né? A distração é uma falta de atenção, é o contrário da atenção. A distração, ela nos leva a estar desapercebido. E uma pessoa desapercebida ou desapercebida, ela não tem atenção. Certo, meus irmãos? E nós já lemos o texto, eu quero trazer algumas comparações.
A maioria dos acidentes são por causa de quê? Foi fraco por causa de quê? Desatenção ou distração, que dá a mesma coisa, né? Distração. Serviço, empresas, elas sofrem por causa da distração. E em fração de segundo, a distração comete morte no nosso meio. Meus irmãos? Então, o que é que acontece? No meio dessa caminhada, nós aprendemos a classificar. Hoje, não é aquela mensagem, nós pedimos fogo do céu. Hoje, é onde nós precisamos da sua atenção. Atenção. E olha como que Deus é tremendo. Quando Deus ele quer algo, Ele quer que seja ministrado uma palavra, Ele te dá a capacidade. E às vezes nós, pregadores, aí às vezes a gente fala assim, o irmão é pregador da palavra, ele fala, misericórdia, eu sou um miserável, eu sou um desgraçado. Não é não, meu. Deus fez você um pregador da palavra. E ser um pregador da palavra é ser um dispenseiro da casa de Deus. Você toma de conta da dispensa e tem que ter alimento, né? Mas os pregadores, por estar desapercebidos, distraídos, com falta de atenção, não tem mais alimento para sustentar a igreja, o povo de Deus. É só blá blá blá. 10 ou 15 irmãos pode comer o blá 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 daquele pregador, mas tem 2 ou 3 que está atencioso. Fala, não, isso aí está errado, né? Então a distração no nosso mundo físico tem deteriorado muita família, tem matado muita gente. É onde nós entramos no texto sagrado para nós começar a entrar no assunto que nós queremos. Atos capítulo de número 20 e o versículo de número 1. Preste atenção, quando eu li com atenção o tanto de requisitos e de argumento bíblico que Deus ele começou a me dar. Ele disse assim, olha o versículo, no primeiro dia da semana, Eutico já começa desatento. O primeiro dia da semana, a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, ajuntando os discípulos para fazer o quê? Um culto de Santa Ceia. Um culto de Santa Ceia. Olha o que a Bíblia vai falar mais. E para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática da pregação até a meia-noite. Imagina se isso acontece no nosso meio hoje. Você ia roncar nesses bancos, você ia cair. E para você que não sabe, pastor, meu trabalho é pesado. Nessa época aqui, o trabalho de Deus era mais pesado que o seu. Tinha escravo aqui, nesse culto. Tinha pessoas que carregavam coisas nas costas, que passavam o sol quente todinho, sofrendo. E no primeiro dia da semana, que representa a ressurreição de Cristo, que representa o dia do livramento do povo do Egito, que representa a Santa Ceia, a festa dos pães asmos, eu já começo o primeiro dia da semana desatento. Já começa o primeiro dia da semana distraído. Já começa o primeiro dia da semana procurando posições perigosas. Já começa o primeiro dia da semana querendo se destacar em uma certa posição que não dava para ele. E Paulo começa a pregar. Percebas que Eutico não dormiu. Não foi porque estava escuro. Olha o texto sagrado, capítulo de número 20, versículo 8. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu vou ser chato com você hoje, e preste atenção,
Porque o culto hoje está chamando tua atenção, o tema chama tua atenção. Então não fica desatento. Acompanhe aí, no silêncio, examinando as Escrituras Sagradas. Havia muitas luzes, porque qualquer pregador que queira cavar uma situação para defender Eudson aqui é heresia. Ah não, ele tinha trabalhado muito. Ah não, ele... Havia muitas luzes, e ele estava sentado na janela de um terceiro andar. Olha aí, na janela de um terceiro andar, versículo de número 9. Estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado como morto. Distração. Aí você pergunta a Deus as suas orações: Senhor, eu oro, eu jejuo, eu busco a tua face, por que eu não estou crescendo? Aí Deus tem uma resposta para você hoje: está distraído, está desatento, está desapercebido, está olhando para a terra e ocupado com as coisas da terra. Doeu, mas pode bater palma, porque é para a glória de Deus. Vou usar sim, é um ensinamento. Nós somos sã doutrina, estamos acostumados a apanhar, já está encaliçado. E nossa linguagem, se não for pregar em outro lugar, o pessoal pensa que está escarnecendo, batendo. Não é, é a verdade, meus irmãos, é a verdade. Nós temos tendência de crescer porque conhecemos o verdadeiro evangelho, mas a distração nos impede de crescer. Abra a sua Bíblia comigo lá em Coríntios. Eu quero uma pessoa lendo para os irmãos da live lá em casa, por gentileza, lá em casa. Capítulo 7 de 1 Coríntios. Já pegou lá, meu querido? Obrigado, viu? Capítulo 7, versículo 35. Olha o que o apóstolo Paulo ele falou para o povo de Coríntios. Digo isto para o proveito vosso, não para vos enredar, mas para o que é decente, e para vos dedicardes ao Senhor sem distração alguma. Olha aí. Então eu estou dentro da palavra, né? Encaixou, casou. Paulo dizendo assim: ó, eu pego no pé de vocês, Coríntios, eu te repreendo, Coríntios, eu bato em vocês, eu puxo na orelha de vocês, não é para vos lançar a mim não, Paulo, me reverenciar, é para que vocês não tenham distração com a palavra de Deus, para que o falso profeta não te engane, para que a falsa profetisa não te engane, para que as coisas sensuais da igreja não te engane, porque o crente que está distraído, ele é fácil de ser enganado. Bando Kochedegai, Rabondo cai. É fácil de ser enganado, meus irmãos. Preste atenção, quando o crente ele está atento à palavra de Deus, o irmão está conversando heresia, ele olha assim para o irmão: meu Deus, agora o que é que eu vou fazer? Aí o irmão: não, varão. Não, varão. Ele está atento, meus irmãos. O distraído é desse jeito, é fogo puro, é isso aí, está distraído. Eu estava trabalhando com o nosso amado irmão Everton, menino bom demais, trabalhador. Ele falou assim: pastor, o povo pensa que Deus castiga, Deus não castiga ninguém não, pastor. Aí eu, jogando minha massinha lá na parede, né? Falei: ai meu Deus do céu, primeiro dia, já vou arrumar coisa com esse irmão já. Aí eu dei uma de surdo, né? Aí ele falou: não é não, pastor? Aí eu falei: não é não. Aí ele ficou olhando assim: Apocalipse, não precisa saber. Eu falei para ele: Apocalipse 3:19. Aí ele: Apocalipse, abre aí, usa a tecnologia agora. Aí quando ele acabou de ler, ele falou: não é que ele bate mesmo? Não é que ele repreende? Não é que ele açoita?
Não é que Ele castiga? Se eu estou desatento, eu não consigo ajudar o meu irmão. Fala, não, Deus castiga, meu amigo. Fecha a porta, causa ferida, desce a sepultura, faz se mudar, mata gente, derruba gente, abre a terra, faz chover fogo. Deus é um Deus consumidor. Então vamos voltar para Eutico. Vamos tirar uma lição da vida dele. Cenáculo iluminado, apóstolo Paulo pregando, e tinha unção, viu? Não era mensagem assim, não. Era Paulo avivado, cheio do Espírito Santo, falando: ei, eu cheguei na casa de Enéas e disse: Enéas, eu sei que tu tem fé, levanta agora. E contando os milagres, o povo dando glória, e Eutico sentado na janela do terceiro andar, dormindo, cochilando, pescando. Não vou falar que não é bíblico, mas quem sabe Satanás falou assim: eu vou te ajudar agora. Deu-lhe um empurrão. Irmão, o crente Eutico é o crente morno, é o crente que gosta da zona de conforto. A primeira coisa, quem está na janela do terceiro andar, ele não está só atento à mensagem, ele está atento aos ruídos externos, ele está atento à vida alheia. Uma hora Eutico olhava para Paulo pregando, outra hora Eutico olhava para o mundo. Uma hora Eutico olhava para Paulo pregando, outra hora Eutico olhava para a multidão. Uma hora ele observava Paulo. Então, de tanta confusão, foi dando sono. E apóstolo Paulo disse: cuidado com o sono da indolência, porque ele te mata. Paulo disse: não vos embriaguei com o vinho que traz contenta, mas seja o quê? Cheio do Espírito Santo, igreja. Quem pode dizer graças a Deus? Versículo de número 9, vamos concentrar. Estando um certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um profundo sono, que lhe sobreveio durante o discurso de Paulo, e foi levantado. Ora, preste atenção, durante o discurso de Paulo. Então, talvez Eutico não tenha o costume de dormir. Todos os cultos, Eutico estava lá de orelha em pé, olhando. Mas no dia que Paulo foi pregar, pregador de fora, viu Jesus face a face, um homem conhecido como príncipe dos gentios, e Eutico vai cochilar, vai dormir. E nós começamos a entender que Jesus começa a falar conosco. Vamos lá, Marcos capítulo de número 4, versículo de número 23. Olha o que Jesus, ele vem falar conosco. Jesus, ele alerta, e a maioria do povo não entende esse versículo, mas a igreja e Periceu, os irmãos da live, vão entendê-lo agora, para a glória de Deus o Todo-Poderoso. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se alguém tem ouvido para ouvir, que o quê? Apocalipse é mais bonita. Se assim diz a igreja, né? Jesus fala assim: assim diz o Espírito de Deus. Quem tem ouvido para ouvir o quê? Sabe o que Jesus está falando? Não ande desatento, não ande distraído, não ande desapercebido, não falta a sua atenção. Esse versículo é nada menos, nada mais do que Jesus chamando sua atenção para Ele. Bate palma e dá glória. Chamando sua atenção para Ele. Aí você vai tomando. Ah não, eu tenho ouvido, eu ouço. Jesus não está falando literalmente de ouvir, está falando de atenção. Ouvir, escutar, todo mundo escuta. Mas quando Deus lá no deserto fala assim: ouve, ó Israel, é um ouvir de prática, de obedecer. Jesus muitas das vezes nos chamou a atenção. Eu não preciso nessa noite bater no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu não vou nem bater nisso.
porque já está na cara que te distrai. Amém? Mas eles também não podem passar desapercebido. Tem que falar. Shorts, rios, sei lá o que é. Negócio é sério. Está te distraindo, está tirando tua atenção, está te levando para o abismo, te matando a tua vida espiritual, impedindo de você progredir, crescer, impedindo de você ir adiante, está te estacionando. E você acha que está tudo bem. Está tudo bem. Aí, meus irmãos, Deus não responde. Oh Deus, o que está acontecendo? Por que eu não cresço? Por quê? Porque Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é só passando a ser, não, é a sua vida espiritual. É a sua vida espiritual. Abra comigo, por gentileza, Mateus capítulo de número 24, versículo 38 e 39, 2 versículos. Desapercebidos, desatentos, distraídos. Pode ler para nós, por gentileza. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eles estavam distraídos com casamento, estavam distraídos comendo e bebendo, estavam distraídos com festa, estavam distraídos com seu bel prazer, estava distraído pensando nos seus próprios trabalhos, estava distraído pensando na sua própria vida financeira, até que veio o dilúvio. Meu Deus do céu, quantos de nós pode estar aqui hoje? Talvez eu, porque a melhor comparação é a gente se colocar no lugar. Jesus voltar aí, posso estar distraído. Há uma parábola que Jesus também chama nós a atenção, e ele disse: bem-aventurado, o Senhor disse, é que quando o seu Senhor voltar, acha o seu servo fazendo assim. E aquela palavra assim ficou sem explicação, para que nós que somos servos descubra. E o que é aquele assim, pastor? É fazendo a obra, é orando, é jejuando, é lendo Bíblia, é socorrendo o necessitado, é entrando nos presídios, nas casas de recuperação, nos orfanatos, nos albergues, nos hospitais, nos moradores de rua. É ocupado, igreja. Olha a presença de Deus está nesse lugar, no ensinamento. No ensinamento, a presença de Deus está. Sabe por quê, meus irmãos? Quem inventou essa moda? Então Jesus, você que foi o homem, Jesus sempre ensinou o evangelho. A maior pregação de poder e de autoridade se encontra nos ensinamentos de Jesus Cristo, os puros ensinamentos de Jesus. Aleluia! O homem criou o sistema de pregar. Deus olhou e disse: não interfere em nada, está anunciando, deixou. Mas Jesus, ele passeava no meio da multidão, dizendo assim: ó, bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles, ou seja, verão a Deus. Os que choram, porque serão consolados. O ensino da palavra. E você vê, graças a Deus, nós temos sede, mas em outras denominações que já preguei, o pessoal dorme, cochila, bate papo. Agora está distraído para ouvir a mensagem, mas não está distraído para conversar com o irmão. Está distraído para ouvir a mensagem, mas não está distraído para ir no banheiro. Está distraído para ouvir a mensagem, mas não está distraído para atender um telefone. Então as coisas deste mundo nos distraem. E vamos acentuar, nos distrai, nos destrói. Nos destrói, meus irmãos. Nos destrói.
Vamos mais adiante. Eu vou ler um versículo que aos teus olhos vai falar assim, não tem nada a ver, mas você vai atentar. Salmo 51, versículo de número 10. O bom é isso aí, você vai ler e vai falar, não, mas todos casaram, esse aqui não casou não, mas tenha calma, porque nós estamos chegando em uma centralização da palavra de Deus. Glória a Jesus. Salmos 51, verso 10. Achou? Pode ler para nós, por gentileza. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Quando Davi disse, cria em mim um coração puro, é porque seu coração já não era mais puro. E renova em mim um espírito reto, porque seu espírito se desviou. E por que Davi, esse salmo é tido como oração de lamentação, de súplica? Sabe por que Davi falou isso, irmão? Porque um certo dia diz a Bíblia que quando os reis tinham o costume de ir para a guerra, Davi ficou em casa, passeando no jardim, e de repente alguém lhe distraiu, tirou sua atenção. Uma distração acabou com a vida de Davi. Uma distração. Eu estava lá no seu palácio, e de repente ele falou assim, de quem é aquela mulher? Essa é a mulher de Urias, o Eteu. Trazei ela, eu quero conhecer. E dessa vez não foi conhecer não, foi adentrar, foi ter um contato. E numa distração, a sua casa virou de cabeça para baixo. Irmão matou irmão, irmã estrupou irmã, irmão queria matar pai, e começou aquela perseguição. E agora Davi estava assim, cria em mim, Senhor, porque naquele dia que eu me distraí, eu me acabei, me destruí, não sou mais o mesmo. Então eu quero um coração puro, um espírito reto, e nunca mais eu quero me distrair. Eu quero estar atento ao Senhor. Rabasto bedecai chegou. O que é que tem te distraído, irmãos? Vou falar, viu? Semana passada nós estudamos aqui, ensinamos as 3 classes de crente, né? O natural, o carnal e o espiritual. Eu fico atento, meus irmãos. As coisas que eu ensino passam primeiro por mim, para depois chegar em você. E hoje Deus está perguntando para mim e para você, o que é que está te distraindo? E outra coisa, cuidado na distração. Cuidado na distração. Meus irmãos, nós precisamos estar ativo, para que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado. Sabe a passagem que Deus me dá agora também? Que no momento eu não sei onde está escrito. Sansão. A Bíblia diz que Sansão passava numa cidade chamada Tina, uma cidade, e ele olhou e viu uma prostituta, distraiu-a. Ele foi levantado para proteger o povo, ele foi levantado para guiar o povo, para defender, para lutar pelo povo. Então Sansão era para estar numa posição atenta, era para estar antenado com a situação, era para estar de vigia, era para estar de atalaia. Mas a Bíblia diz que Sansão, ele se distrai com a prostituta. Algumas pessoas dizem que foi Dalila que derrubou ele, mas não foi. Foi a primeira prostituta que ele encontrou em Tina. Quem lê a história toda vai ver. Então aquela prostituta foi só brecha para Dalila vir, porque ele já passou uma, e a promessa de Deus era livrar o povo. Então quando Sansão pecava, o Espírito Santo saía de Sansão, se afastava. Mas naquele tempo você tem que perceber uma coisa: a promessa de Deus era prego batido de ponta virada, não voltava atrás. Então a promessa de Deus era de Sansão livrar o povo. Então o Espírito tomava Sansão, mesmo nas iniquidades que ele estava cometendo, e cumpria a ordem de Deus. Mas a sua distração lhe acabou, ou seja, a sua distração causou um grande problema na vida dele, e ele pagou o que? Caro. O que foi que a distração fez com ele?
primeiro, antes da morte, tirou sua visão. Tirou sua visão. Ele ficou cego. Então, preste atenção, irmão. Eu vejo os irmãos, vou falar, vou ser sincero. Vou ser sincero com os irmãos. Nós fizemos uma campanha, né? E nessa campanha que nós fizemos, poucas pessoas conseguiram terminar essa campanha. Mas o que tirou essas pessoas dessa campanha? Distrações. Profundo o quê? Sono. Eudson caiu em um profundo sono. Uma campanha que nós começamos com 90 na internet, para a glória de Deus, terminamos ela com 70. Eu ainda fiquei surpreendido. Igreja do Senhor Jesus Cristo, não está tempo de nós estar desapercebido. Vou voltar em um versículo que eu não comentei, lá em Mateus 24, 38, 39. Portanto, eles comiam, bebiam, casavam e davam casamento, estava desapercebido, sem dar crédito à pregação de Noé, sem dar crédito à chuva, quando de repente Deus abriu a janela do céu, o dilúvio aconteceu e eles morreram desapercebidos. Morreram desapercebidos. Então, em vez de você estar cobrando de Deus e perguntando a Deus por que você não está crescendo, larga a distração para um lado e começa a crescer na presença de Deus. Larga a distração e começa a crescer na presença de Deus. Nada contra livro, nada contra o teu hobby, mas tem uma coisa: o segredo está aqui, ler, comer, meditar, vigiar. Está aí, meus irmãos. Vamos subir para o céu, e para poder subir para o céu tem que estar o quê? Atento. Coitado daqueles irmãos nossos, coitado é o diabo, né? Dá dó de ler grade para enfrentar o leão no dia seguinte. Pergunta a eles, né? Na hoje comando uma comparação, se eles dormiam. Dormia não. Amanhã nós vamos enfrentar o leão. Amanhã nós vamos morrer. Então, preste atenção. Tem crente que só vive na prova. Tem crente que só vive no aperto. Porque quando ele está no aperto, quando ele está na prova, ele está atento. Aí Jesus fala assim: vai sair nem tão cedo. Porque se você sair da prova, sair do aperto, você fica distraído, desatento, e eu posso te perder. Então toma arroz, toma fogo, toma aperto, toma arroz, tome fogo, toma aperto, para você poder subir para o céu. Bate palma e dá glória para o Espírito Santo. Aleluia. Eu estava distraído, caiu da janela, quebrou o pescoço, entrou em óbito. E a felicidade dele, que o pregador não estava desatento, o pregador estava atento, o pregador estava ligado no céu, o pregador estava cheio do Espírito Santo, o pregador tinha autoridade, colocou as mãos sobre ele, abraçou e disse assim: calma. Quando eu abracei ele, o Espírito que está em mim fez o Espírito dele voltar, ele está vivo, não vai morrer. Foi só uma lição para ele ficar atento. Ele ficar atento, meus irmãos. Eu acredito que eu, que tomou, foi trauma de terceiro andar. Ele passava misericórdia, foi dali que eu caí. E agora, quando era que eu estava quando os pregadores vinham, estava no meio da multidão, glória a Deus, aleluia. Olha para a janela lá, ele avisava agora: ei, desce daí, hein? Eu caí daí. É só uma comparação, não está escrito isso. Nós quebrar o gelo, abrir a mente, que ele não morreu, ele recuperou-se. Falou: rapaz, eu fui subestimar o Deus de Paulo, as experiências de Paulo, né? Você vê, meus irmãos, esse crente derrotado, o culto está uma bênção, Deus está falando, e o cara está aqui, meu Deus, termina não é? Eu estou cansado, eu estou com fome, eu estou com sono, murmurando, desatento.
desatento. O culto pode estar ruim para você, mas às vezes está uma bênção para outro, que está sedento. Fala, Deus, fala comigo. Então, pelo menos quando você estiver cansado, morto, arrebentado, fala: Jesus, abençoe meus irmãos, para que Deus possa ter misericórdia de você. Eu sei, tem culto que é enfadado mesmo, principalmente o domingo, nosso final de semana, que é apertado. Mas longe de mim pensar isso. Só quando o cara começa a conversar brobinha aqui do lado, meu Deus do céu, tem misericórdia. Mas Paulo pregando, falando o que Jesus estava fazendo, quem que dormia, irmão? Só eu. Durante a multidão toda, só quem caiu foi ele. Vamos dizer, tem umas 400 pessoas, né? No cenáculo, só ele que caiu, desatento, desapercebido, né? Os irmãos que saíram da casa de recuperação, talvez, se for voltar lá para visitar, o versículo, irmão, já acostumou, não tem mais versículo não. Desatentos, né? Nós tivemos lá em Visão de Águia, você vê lá 5 pessoas que foi lá participar lá, passaram vergonha. Crentes que não sabem ler um versículo, meus irmãos. Falei, meu Deus do céu. Depois até falei, não vou criticar essas pessoas, se antes eu sabia. Eu perguntei para o rapaz, são tudo crente. Falei, tá bom, tá certo. Então, igual eu, tipo. Aí eu, tipo, agora se recuperou, ficou bem, né? Passou por um traumatismo craniano, né? Agora ficou de pé. E quando procura eu, onde é que ele está? No meio dos crentes dando glória. Vou mais sair daqui não, eu estou atento. Deus me deu um livramento. Então, meus irmãos, preste atenção. Jesus, ele disse: a hora ninguém sabe, unicamente o meu Pai que está no céu. Hoje Jesus sabe a hora, porque quando ele falou naquele dia, ele estava na terra. Hoje ele está com o Pai, glorificado, e pela sua onisciência, é claro que ele sabe a hora de vir, porque ele também é Deus. Mas o dia que ele falou, ele estava na terra com os irmãos, né? Estava na carne adâmica. Mas hoje Jesus está lá no céu, à direita de Deus, dizendo assim: está já dando a hora, né, Pai? O ponteiro está com as horas. E o que mais Jesus falou: cuidado, ninguém vos engane, acautelai-vos, ninguém vos engane. Então, meus irmãos, a distração, para nós finalizar, ela causa cegueira espiritual, Sansão, destruição da família, Davi, certo? Morte, Eutico, ele morreu, Deus ressuscitou ele, tá? Mácula no seu ministério, Davi de novo. Cria em mim, Senhor. Perdeu o coração puro e reto pela distração. Então talvez você não se sinta crente. Aí quando você cair no pecado, na iniquidade, que perdeu o Espírito Santo, você vai falar assim: nossa, eu era crente demais naquele tempo, mas não dei valor. Você é crente, irmão. Você não está no adultério, não está na fornicação, não está na mentira, não está na prostituição. Se você perder esse primeiro amor e cair, você vai falar assim: como eu era crente, como eu era crente. Então não se distraia, fique atento, porque eu percebo pelo Espírito que tem de Deus para você surpresas, vitórias na sua vida, no seu ministério, na sua família. E seja atento. Se um pai de família, uma mãe de família parar de orar pelos seus filhos, o espírito da morte entra e mata. Ficou desatento? Entra e mata. Mas enquanto o pai de família está orando, vigiando, Deus vai dando livramento, Deus vai abençoando. Amém? Então fica de pé em nome de Jesus Cristo, bate palma da glória. Glória a Deus. Fique atentos, tá, meus irmãos? Fique atentos. Eu sei que essa mensagem ela vai ficar gravada no seu coração, tá? Ela vai ficar gravada, no meu já está. Eu estava meditando ali, falando em línguas estranhas, glorificando a Deus. Falei, meu Deus do céu,
Porque aqui eu não preciso querer te alegrar, eu tenho que pregar a verdade para levar você para o céu. Eu vou lá embaixo, eu tenho que pregar a verdade, a justiça, para te levar para o céu. Amém? Então, como um crente atento, traz uma alma domingo para o culto. Vamos orar por essas almas. Deus pode revelar, Deus pode entrar com providência e fazer um milagre na vida dessas pessoas. Amém? Então, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós agradecemos o irmão da live também por estar aí perseverando conosco. Amém? Vamos orar. Eu queria convidar o nosso irmão Marcos no início, para ele estar encerrando essa oração, pode ser? Em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar? Amado Deus e soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós agradecemos ao Senhor por este culto maravilhoso, ó Pai. Sim, meu Deus, neste momento de oração, nesta hora, Senhor, estamos aqui, meu Pai, na Tua presença, Senhor. Sim, meu Deus, levantando-se a nossa voz, ó Pai, agradecendo também ao Senhor por este culto maravilhoso, por essa mensagem, por esse ensino, meu Deus, maravilhoso, ó Pai. Senhor, que tem alimentado a nossa vida, meu Deus, que tem nos fortalecido, meu Deus, a cada dia, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, nós agradecemos ao Senhor nesta hora. Nós pedimos ao Senhor o Teu livramento, Senhor, agora, meu Pai, na nossa saída para o nosso lar, que o Senhor venha, meu Deus, estar conosco, meu Deus, a cada momento, a cada segundo, a cada hora, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor, e todos dizem amém. Deus, bate palma e dá glória. Agradecer a nossa irmã ali que chegou, né? Deus abençoe a sua vida, tá, irmã? Tá? As portas estão abertas, né? Ela chegou na metade aí da mensagem aí, prazer, para a glória de Deus. Se quiser uma visita, pode agendar aí com o pessoal, tá? Com os irmãos, a gente faz uma visita na sua casa e vamos para a glória de Deus, amém? Vamos dar aquele glória, a bênção vai chegar, né? A bênção de Samuel chegou, achou o documento, ó. Foi no glória, deu glória, Jesus falou assim, não joga fora não, guarda, né? Então vamos lá assim, ó, 1, 2, 3 e... Glória a Deus! Bate palma da glória, do seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a igreja. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a